Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Escola Brasileira de Homeopatia, canal cujo objetivo é o ensino da homeopatia. Meu nome é Clarissa Monteiro. Eu sou oficial dentista, capitã da Polícia Militar, sou também homeopata e professora da Escola Brasileira de Homeopatia. A principal missão da Escola Brasileira de Homeopatia é formar homeopatas zelosos. Mas o que é ser um homeopata zeloso? Segundo o dicionário Aurélio, zelo significa atenção excessiva que se demonstra por algo ou por alguém. Cuidado, empenho extraordinário em desempenhar seus deveres. Afeição ardente e viva por alguém ou por alguma coisa. Carinho. O contrário de zelo seria desleixo, indiferença, inimizade. Então, os homeopatas, eles deparam-se com aqueles vazios no peito, que as pessoas relatam às vezes sem nenhuma precisão. Os homeopatas zelosos, eles lidam com o sofrimento, o vazio das pessoas, as vidas despedaçadas, fracas, fragmentadas, precisando de ajuda. Por isso, é muito importante que o seu homeopata tenha uma personalidade sólida e madura, para que assim, mediante sua capacidade de entendimento, análise dos sofrimentos humanos, origem fundamental dos adoecimentos, possa servir de porto seguro, de referencial, de chão estável, sobre o qual essas vidas possam se desenvolver em paz. Os homeopatas precisam articular essas duas coisas dentro de si: zelo e entendimento. A prática homeopática zelosa não é uma atividade para pessoas imaturas. O homeopata zeloso, ele precisa descobrir como o paciente enxerga a vida. Quais são suas crenças limitantes, suas ilusões e suas sensações. Por isso, precisa visualizar o paciente, entender e perceber o que é normal e o que são alterações ali presentes. Assim, deve organizar a história de vida que a pessoa está contando e que, na maioria das vezes, está em estado disfuncional. Segundo o psiquiatra Ítalo Marcilli, a vida para o ser humano é uma narrativa, ou seja, uma história que está sendo contada. Então, quando o paciente chega, ele tem uma vida, mas ele não sabe contar organizadamente a sua própria história, as suas ilusões, suas sensações profundas. Por isso, não tem a vida entre as mãos. A primeira ferramenta que a gente tem que fazer é perceber cada pessoa como uma história que está sendo contada. O paciente conta seus dramas através de uma queixa principal. É importante ouvir e anotar as queixas principais. Perceber o modo como o problema é apresentado. O homeopata precisa estar atento a tudo. Mas ele, o homeopata zeloso, deve ser um leitor analítico da história descrita pelo paciente, uma vez que a história do paciente já está escrita. A missão, o motivo, o propósito, o desejo não são do terapeuta. O homeopata, ele é um revisor, um editor, alguém que lhe manda a história e ele percebe o que não encaixa. O homeopata precisa ser aberto, ouvir as histórias com interesse, não julgar, mas sim analisar quais conteúdos homeopáticos essa história contém. Fazer assim com que ela tenha sentido clínico homeopático. Por que a pessoa procura o homeopata? Porque ela tem um problema a resolver. Muitas pessoas estão tristes, ansiosas, deprimidas. Por quê? Porque contam suas histórias pessimamente. Um dos motivos de neuroses mais frequentes em nossos tempos são as histórias de vida sem sentido. Viver uma história sem sentido é desesperador. A nossa vida é uma narrativa e precisa ter um sentido existencial. O homeopata precisa dar ao paciente o argumento para que ele saiba por que está vivendo.
Se a pessoa quer apenas evitar a dor e procurar o prazer, o que vai acontecer? A vida dela vai perder o sentido. Não é uma história possível de se contar. A vida não fecha, não termina. Na verdade, a maior parte dos conflitos acontecem por coisas banais. E se você escolher contar a vida assim, será desesperador. As pessoas não sabem abrir mão de certos prazeres. E viver dessa forma, não dá para se contar uma história que faça sentido. Vocês só precisam aprender a contar as suas histórias. Então, como se conta uma história? Como contar um eixo narrativo? Como ter um argumento? Nossa personalidade é influenciada pelo meio. Mas contar a vida dessa forma não tem argumento próprio. Então, o homeopata zeloso, ele deve fazer a seguinte pergunta: como é que eu vou servir as pessoas nesse mundo? Para se contar uma história, deve-se fazer uma autobiografia. Se perguntem: qual o argumento dessa vida? Para que eu estou vivendo? Apenas uma personalidade sólida e madura consegue contar uma vida dentro de um argumento vital. Muitas pessoas vivem um personagem secundário na vida de outros e não têm um eu. E o que acontece? A primeira coisa que acontece com essas pessoas é que elas acham que todo mundo deve tudo a elas. Elas não têm uma vida própria. Elas vivem em função da vida do outro e estará sempre fugindo do incômodo e procurando sempre o prazer. Sempre estará se achando injustiçado. Então, a vitimização é um argumento claro de que você não tem um argumento vital. A pessoa irá reclamar o tempo todo e achará que o mundo todo deve tudo a ela. Então, como construir uma história com argumento? Bom, primeira coisa, aprender uma função útil. Aprender a fazer alguma coisa direito e que tenha utilidade para outra pessoa. Então, seja um homeopata zeloso e faça a seguinte pergunta: como é que eu vou servir as pessoas nesse mundo? Se você conseguir servir alguém, a sua vida terá um argumento. Será uma vida que vale a pena ser vivida. Você estará sabendo contar uma história de sucesso. O homeopata, quando atende o paciente com zelo, o que acontece? Ele olha para os pacientes e faz a vida deles serem mais humanas, mais pessoal. Agindo dessa forma, a vida para de doer. Você começa a ver, através do correto estímulo homeopático, um valor nas coisas que você está fazendo, novas possibilidades. Quando a pessoa atinge o nível da transcendência, da lealdade, da justiça, a pessoa se torna leal, justa, nobre e digna. Ela encontrou ali um princípio que a move. Ela terá uma autobiografia. Ela terá uma história própria. Portanto, o homeopata zeloso, ele escreve sua história na homeopatia e na vida das pessoas sob seus cuidados. Resumindo tudo o que eu falei, primeira coisa, vocês têm que escolher um argumento vital. Segunda coisa, aprenda a servir direito. Se perguntem: quem eu sou? Então você deve pegar o seu argumento vital homeopático e desenvolver pacientemente a sua vida dentro desse argumento. Não tenha pressa em dar certo. Enfim, o homeopata zeloso deve fazer com que o paciente consiga encontrar um argumento vital próprio. Fazer com que ele tenha a substância da sua vida em suas mãos, para que possa aprender a contar a história de sua vida. E segundo o psiquiatra Ítalo Marcilli, a vida é narrativa. E a narrativa precisa de argumento. Se eu não sei narrar, eu não sei viver. Então, pessoal, eu encerro este vídeo com a frase do professor Walter Ribeiro, fundador da Escola Brasileira de Homeopatia, que diz o seguinte: o homeopata zeloso,
ele não lesa, não fere os princípios da homeopatia. Não se atém a raciocínios superficiais. Ao contrário, ele ampara, ele suporta ao buscar pelo entendimento profundo. Qual é a imagem homeopática desta pessoa que está diante de mim? Para maiores informações, acesse ao Instagram e ao site da Escola Brasileira de Homeopatia, localizado abaixo da descrição deste vídeo. E se gostarem do vídeo, aperte o botão de joinha e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a este vídeo. E muitíssimo obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.